Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para você por que você sente náusea ou enjoo depois que você treina. Por que é tão comum isso, né? Pois é isso que a gente vai ver hoje. O meu nome é John e você está no Código RC. Aqui a gente sempre fala de saúde, estilo de vida, aqui a gente sempre faz análises muito isentas. Então se você gosta desse tipo de informação, se inscreve e já deixa um like, porque isso ajuda muito a gente e incentiva a gente a fazer mais vídeos como esse. Bom, vamos lá, vamos falar da tal das náuseas, né, que a gente sente depois que a gente treina. Esse problema, pessoal, ele é muito mais comum do que a gente pensa, tá? E ele não quer dizer que é normal a gente sentir isso não é uma coisa normal, isso definitivamente é um sinal de que tem alguma coisa errada com a gente, mas é uma coisa bastante comum e tem causas muito claras, né, do porquê que isso está acontecendo com a gente. Mais ou menos 70% das pessoas que treinam reclamam de algum tipo de enjoo, de algum tipo de desconforto na região do estômago, na região abdominal, né? E isso tem alguns motivos, algumas causas, mas essas causas elas estão fortemente relacionadas ao fluxo sanguíneo que a gente precisa ter aqui na região do nosso intestino, e você já vai entender por quê. O que acontece? Normalmente quando a gente vai treinar, né, e quando a gente pega peso ou quando a gente vai correr, a gente exige muito do corpo, né? E a gente exige de diferentes partes dele, né? Por exemplo, musculação, quando a gente vai treinar e a gente vai fazer esses movimentos de musculação, né, levantando peso e tal, o fluxo sanguíneo no nosso corpo muda, né? Você pode reparar que os nossos vasos eles ficam mais dilatados, o nosso músculo incha na hora e ali precisa ter uma grande concentração de sangue para poder garantir com que o músculo consiga absorver aquele impacto, né? E consiga performar aquele movimento. Então, pode ver que quando a gente começa a fazer exercício, o nosso rosto fica vermelho, né? O nosso corpo começa a ficar um pouco mais inchado, os nossos vasos ficam mais dilatados. Isso é porque todo o nosso fluxo sanguíneo está sendo canalizado para essas áreas. E o que acontece? O nosso intestino, o nosso abdômen, né, de maneira geral, onde fica o nosso intestino, nosso estômago, etc., também exige muito sangue, né, para processar, principalmente no processo de digestão, né? E daqui já vem a primeira pista do porquê que você está sentindo náusea, sentindo enjoo depois de você treinar. A primeira causa provável é que você está consumindo alimentos, principalmente alimentos que são difíceis de digerir antes de treinar. O que acontece? O processo digestivo é um processo caro para o corpo. Isso exige muito, é um processo químico, físico, né? Tem uma série de processos que precisam ser cumpridos para a gente poder digerir os nossos alimentos de maneira adequada. E acontece que isso exige muito sangue, né? O nosso abdômen ele precisa ficar muito bem irrigado, precisa de muito sangue para poder processar tudo isso, né? E acontece que existem estudos que mostram que 80% do fluxo sanguíneo na região do abdômen é reduzido para ser canalizado para outras partes. E a gente já viu aqui por que isso acontece, né? Faz todo sentido. O corpo ele canaliza os seus recursos para as áreas onde ele está precisando de mais naquele momento. Por isso que comer antes de treinar normalmente não é uma boa ideia, tá? E isso até expandindo um pouco mais essa ideia do ponto de vista evolutivo, né, do ponto de vista ancestral, não faz muito sentido a gente fazer esforço, né, fazer um exercício, por exemplo, os nossos ancestrais iam caçar, precisavam correr, precisavam pular, precisavam fazer uma série de coisas e tudo mais, não fazia muito sentido ele tomar um bom de um café da manhã para ele poder ir caçar e correr atrás do seu alimento, né? Normalmente o nosso corpo está preparado para fazer todo esse esforço de estômago vazio. E quando a gente come, né, normalmente o que acontece? O que o corpo pede depois que a gente come? Descanso. Normalmente a gente fica mais letárgico, né? A gente fica mais até sonolento, né? Por isso que depois do almoço, quando a gente come, a gente tem aquela lombeira, aquela sonolência, porque depois de comer é hora de descansar. Antes de comer, não. Antes de comer é o momento de a gente estar preparado para a ação, para fazer as coisas. Por isso que eu não sou muito simpático à alimentação pré-treino, tá? Principalmente quando essa alimentação ela tem coisas difíceis de serem ingeridas, coisas que levam mais tempo para quebrar, para fermentar, para cumprir todas as etapas da digestão, como proteínas, por exemplo, como gorduras, coisas
assim, que são difíceis de serem digeridas, mais difíceis, né, do que comparado com outros nutrientes, essas coisas elas são mais complicadas e elas acabam provocando mais esse tipo de desconforto depois do treino. Né? Queijo também, essas coisas, elas não são uma boa ideia, né? Lácteos em geral, carne, etc, etc, etc. Né? Elas não são uma boa ideia serem consumidas antes de treinar. E aí também relacionando a isso, uma outra causa possível, se você está dando um espaço muito grande da sua última alimentação até você treinar e ainda assim você sente náusea, pode ser que você está com um problema de digestão, tá? Que às vezes quando a gente tem um problema digestivo, a gente não produz, por exemplo, as enzimas necessárias para a gente poder quebrar todos os nutrientes, ou a gente não está produzindo ácido clorídrico suficiente no estômago e a comida fica ali, né, no estado, né, fica ali apodrecendo dentro do estômago por mais tempo, né, exigindo mais do intestino, do todo o nosso sistema digestivo por mais tempo. Isso também pode ser uma causa para a gente estar sentindo náusea, estar sentindo enjoo depois de treinar, porque simplesmente o sistema digestivo dessa pessoa não está funcionando direito. Então, isso é uma coisa também muito importante de avaliar. Existem exames que conseguem avaliar, né, como é que está a eficiência gástrica, como é que está a eficiência intestinal. Existem maneiras, né, de conseguir avaliar isso, mas isso também é uma possível causa, tá? Uma outra questão que pode estar causando a sua náusea é a desidratação. Pois é, e a desidratação ela tem alguns aspectos que é importante da gente observar, tá? Normalmente a gente relaciona a desidratação com falta de água, né? Falta de líquidos. A pessoa não está tomando líquidos ou não está tomando água o suficiente. Na verdade, podem ser os dois extremos, né? Pode ser pela falta de água mesmo, a pessoa não está tomando água o suficiente, isso pode estar causando náusea, mas também pode ser pelo excesso. A pessoa toma tanta água, que o excesso do consumo de água também causa desidratação. Por quê? A desidratação não é só uma questão de falta de água no organismo, não é só uma questão de falta de líquido, mas também uma falta de minerais, falta de eletrólitos. Então, quando a gente toma muita água além do normal, a gente começa a ter que ir ao banheiro, fazer xixi toda hora. Quando a gente expele, né, essa urina, a gente também joga fora uma série de minerais que são vitais para o nosso organismo, né? Principalmente na hora que a gente está fazendo exercício, né? Sódio, por exemplo, potássio, cálcio também e assim por diante. Então é muito importante garantir que a gente esteja muito bem hidratado, mas da maneira correta, não tomar água demais e nem água de menos, né? Tomar a quantidade adequada e principalmente garantindo que dentro da alimentação, fora do treino também, que a gente esteja consumindo a quantidade de minerais de maneira adequada. E a gente sabe que muitas pessoas não consomem, né? Até porque a gente tem problema no nosso solo, os alimentos não têm mais a mesma quantidade de minerais que deveria ter, porque o solo é pobre, etc, etc, né? Então é muito importante considerar isso, o fator hidratação, tá? Vamos lá, e como é que a gente evita que isso aconteça, né? Como é que a gente pode se livrar desse problema? A primeira coisa é não comer antes de treinar, né? Não consumir nada, né? Existem muitos mitos, né, propagados na internet que é preciso ter um excelente pré-treino, precisa ter uma excelente refeição antes de treinar. Isso é uma baita de uma balela. Nada garante que você vai efetivamente utilizar aquilo que você comeu naquele momento durante o treino, que você vai fazer imediatamente depois. Na verdade, você não utiliza aquele alimento que você consumiu, porque o processo digestivo é um processo lento, é um processo demorado, é um processo complexo. Na verdade, quando você vai treinar, você utiliza os recursos que você já tem no seu organismo. Então, comer antes do treino não é uma coisa indicada, principalmente para quem sente náusea. Outra coisa que a gente acabou de falar, que é a questão da hidratação. É muito importante que cuide disso, tá? Existem sim algumas bebidas, alguns compostos, né? Mas não digo esses que vendem em mercado, existem alguns compostos que são ou prescritos, né? Ou manipulados em casas especializadas, que tem uma série de eletrólitos, que tem minerais, tem tudo que o corpo precisa, que pode ser utilizado intra-treino, pode ser utilizado antes, pode ser utilizado
durante o treino e depois também, né? Então é muito importante cuidar para que a gente esteja sempre não só tomando água, mas também com a reposição correta de minerais. Se você está sentindo isso, também verifica se você tem algum problema digestivo, né? Se você tem já um histórico de azia, de acidez, de qualquer coisa que ou você tem prisão de ventre, ou qualquer coisa nesse sentido, todos esses problemas eles podem estar contribuindo para que você sinta enjoo, sinta náusea, sinta vômito, né? De repente depois de treinar, coisas assim, né? Existem pessoas que sentem até diarreia, por exemplo, né? Então é muito importante cuidar disso para que o seu sistema digestivo esteja funcionando a contento. Se não estiver, né, se você desconfia que você não está com o seu sistema digestivo funcionando adequadamente, procure um médico para você poder avaliar, fazer uns exames e fazer o tratamento adequado para você. Por último, mas não menos importante, é evitar o consumo, principalmente o consumo excessivo de carboidratos, principalmente aqueles carboidratos ruins, né, os processados, os carboidratos simples, etc., né, por um motivo muito simples. Lembra que a gente falou sobre hidratação, né? A hidratação é um fator muito importante nesse processo? Pois é, você sabia que a cada molécula de carboidrato que a gente consome, né, para metabolizá-lo, a gente precisa de 4 moléculas de água, ou seja, uma molécula de glicose exige 4 moléculas de água para poder metabolizar, ou seja, carboidrato é um ladrão de água, né? Você já reparou quando você come muito doce dá sede, dá vontade de beber água? Pois é. Então, quanto mais carboidratos você consome, mais água vai exigir do seu corpo. Então, menos eletrólitos, menos água vai estar disponível para você poder utilizar, para o seu organismo poder utilizar durante o treino. Então, não é uma boa consumir carboidratos, principalmente carboidratos simples, principalmente ao redor do treino, porque por mais que exista essa coisa assim, tem que comer carboidratos para poder utilizar carboidratos durante o treino, para ter energia e tudo mais, isso não é totalmente verdade. A gente falou mais cedo um pouquinho que nada garante que você vai utilizar aqueles carboidratos no seu treino. O que efetivamente o seu corpo vai utilizar não são os carboidratos que você acabou de comer. Na verdade, é o que o seu corpo já tem, é o glicogênio que já está lá estocado no teu corpo e assim por diante. Essa aqui foi só uma pincelada, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa um like, né, que isso ajuda bastante a gente, né? E a gente se vê no próximo vídeo.